Olá, crianças! E aqui a gente está com a nossa aula de ciências. Então, nós estamos estudando nesse livro os seres vivos e principalmente os animais. Então, nós vimos várias características dos animais até hoje, quanto à alimentação, reprodução, enfim. Agora, a gente vai estudar alguns grupos dos animais. Vamos lá? Então, aqui eu apresento para vocês alguns exemplos apenas de animais invertebrados. Então, gente, abra o livro de vocês na página 210. 210, e a gente vai começar o nosso estudo de classificação dos animais. Então, vamos ver como que os zoólogos, eles classificaram ou eles reuniram esses animais em grupos. Então, gente, mas antes de começar mesmo na classificação, nós vamos recordar um pouquinho todas as características que nós já estudamos até hoje. Então, vamos lá. Nós separamos os animais quanto à cadeia alimentar. Lembra da cadeia alimentar? A gente tinha um grupo um grupo menor, né? Mas um grupo variado, mas eu estou falando assim menor porque são plantas e algas, que elas produzem seu próprio alimento. São os seres produtores. E depois a gente tem de consumidores todos aqueles que dependem de um outro ser vivo para sobreviverem, para se alimentar. Então, quanto à cadeia alimentar, a gente divide eles em dois grandes grupos: produtores, plantas e algas, que não dependem de outro ser vivo, e consumidores, que dependem de outro ser vivo para se alimentar. Bom, mas aí esse grupo de consumidores, que é muito numeroso, muito variado, esse grupo de consumidores, eles também são separados, dependendo do qual o alimento que eles utilizam, que eles consomem. Então, consumidores consomem, então outro ser vivo. Vamos lá? Os consumidores que se alimentam apenas de seres produtores, ou seja, de plantas ou algas, são considerados herbívoros, se alimentam apenas de consumidores. Carnívoros, eles se alimentam de seres produtores, como insetos e outros animais. Então, carnívoros se alimentam de seres produtores. E aí, nós comemos tanto produtores como consumidores, então são os onívoros. Onívoros são aqueles seres, aqueles animais que se alimentam de seres produtores, como as plantas, e seres consumidores, como um outro animal. E ainda tem um grupo chamado de dentrítivos. Eles consomem restos de animais ou plantas, né, que tem uma importância enorme na decomposição. Nós vimos como exemplo aí as baratas. Mas os seres vivos, eles ainda apresentam uma característica que os diferenciam quanto à reprodução, tipo de reprodução. E aí nós temos dois grandes grupos, que são os ovíparos, aqueles em que o embrião é gerado dentro de um ovo, né, fora do corpo da mãe, como por exemplo as tartarugas, as aves, e os vivíparos, que são gerados dentro do corpo da mãe, como por exemplo os mamíferos, que são gerados no corpo da mãe. Nós somos animais vivíparos. Ok. Aí os zoólogos, eles juntaram todas as características que tem esses animais, estas características que nós acabamos de falar, e várias outras, e aí eles agruparam esses animais em outros grandes grupos, classificaram.
Então, é o que a gente vai estudar hoje, a classificação dos grupos. Lá no primeiro slide, na capa, eu coloquei invertebrados, porque aqui no livro, lá na página 210, nesse estudo, a gente fala dos invertebrados e dos vertebrados, mas na aula de hoje a gente vai ver apenas os invertebrados, para que não tenha aquele tanto de informação e aí a gente acaba misturando tudo, fazendo uma salada. Não quero salada. Então, eu quero que vocês se concentrem no grupo dos invertebrados. Então, gente, com exceção das bactérias, que são apresentam muitas bactérias diferentes, com exceção, os animais, eles são os grupos que têm maior variedade, que apresentam formas e características muito diferentes. Então, os animais, tirando as bactérias, são os que apresentam a maior quantidade de tipos diferentes conhecidos. E aí, baseado nessas diferenças ou nessas semelhanças, né, mais nas semelhanças, os zoólogos vão lá e agrupam. Os zoólogos são aqueles estudiosos dos animais. Então, separamos primeiramente em dois grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Hoje, nosso estudo nessa aula vai se concentrar nos invertebrados. Então, vamos lá conhecer alguns grupos dos animais invertebrados. Esse iniciozinho da palavra é de negação, quer dizer, ele não tem o quê? Vértebras, coluna vertebral. Não foi formado no seu corpo a coluna vertebral. Então, vamos lá. Vamos começar por um grupo muito grande, que são os artrópodes. Gente, essa palavrinha artro, significa que ele tem as extremidades articuladas. Artro é de articulação e podes é patas, né? Então, vem as extremidades. Se a gente olhar uma pata de uma aranha aqui, ó, ela é toda articulável, tá? Então, as extremidades delas são articuladas. As meninas aí vão saber muito bem que essa articulação, porque elas gostam de Barbie articulada, né? Eu acho aquele braço duro da Barbie que não articula, não mexe, não tem movimento, esquisito, né? Limita a brincadeira. Mas aí quando a gente vê uma Barbie que mexe, que a gente pode mudar a posição dela, então isso é articulado. Então, as extremidades, como antenas dos insetos, desses animais aqui, são dos aracnídeos, né, que são as aranhas, dos escorpiões, do carrapato. Essa extremidadezinha deles são articuladas. Isso facilita muito a locomoção desses animais. Como facilita a locomoção? Olha que interessante, ele ocupa quase todas as partes, quase todos os ambientes do planeta Terra. Então, vamos lá. Como são invertebrados, característica-chave, não tem coluna vertebral. E outra característica importante que agrega nesse grupo, né, os animais desse grupo, é que o crescimento dele ocorre graças à característica dele poder trocar a sua capinha externa. Essa capinha externa funciona como se fosse um esqueleto, né? Ele perde aquela capinha, isso é um esqueleto. É chamado de exoesqueleto. Então, é a sua proteção externa. Então, exo é de fora do corpo. Então, imagina, ele tá com o corpinho ali, aí cresce. Ó, tá aqui. O corpinho dele é essa mão aqui, ó. E aqui é a capinha dele, o exoesqueleto. Aí ele vai crescendo. Ó, o exoesqueleto, né, pelo próprio nome, isso daqui não tem elasticidade. Então, cresceu, limitou o crescimento dele. O que acontece? Ele começa a passar por um processo de troca. Aqui forma o outro aqui no corpinho e esse daqui ele despreza. Aí, ó, tá aqui de novo.
Só que aí esse que ele formou é maior de novo. Aí, ó, tem mais um espacinho para ele crescer. E aí até ocorrer uma outra troca de tempo em tempo. E assim ele vai podendo crescer. Então, quando a gente vê e fala, ai, tá com casca de... O que aconteceu? A casca da cigarra, ela cantou até ela explodir? Isso é história. Então, a cigarra, ela cresceu, produziu uma outra capinha, um outro exoesqueleto, e aí ela abandonou aquela que já não serve mais, não cabe. Ela cresceu, a casinha dela ficou pequena para ela, ela troca de casinha. Então vamos lá. Representantes dos artrópodes, que têm as extremidades articuladas. Insetos, aranhas, camarão. Camarão, olha a locomoção dele, ó. E, gente, aqui vem a centopeia. Esse tanto de patas são todas articuladas. E siri, também, nosso amigo siri, também, ele tem as extremidades todas articuladas, o caranguejo e vários outros. Esses são exemplos. Eu quero colocar para vocês um videozinho dele fazendo a cigarra, fazendo esta troca. Para não ficar muito grande, eu vou colocar separado e você vai ver lá no YouTube, ok? Vamos lá, porque que perde a qualidade também. Aí a gente vem, então a gente viu o grupo dos artrópodes que tem as extremidades articuladas. Agora a gente vai ver um outro grupinho, anelídeos. O que a gente lembra? Ané. Ih, gente, ané de anel. Isso mesmo. Olha só, os anelídeos, eles possuem um corpo geralmente cilíndrico, né? Ele é alongado, comprido e tem o corpinho cilíndrico, ó. Comprido, alongado e arredondado, cilíndrico. E, gente, ele tem, o corpo dele todo é constituído de inúmeros anéis. Olha só, prestem atenção numa minhoquinha, aquele movimento que ela faz, ó. É só permitido graças a esses anéisinhos que tem. Se você observar de perto a imagem, o corpinho dela é formado cheio de anéis, assim, ó. E aí, esses anéis têm mobilidade e permite o caminhar das minhocas, dos sanguessugas. Sanguessugas, eles se alimentam de sangue de animais. E algumas medicinas alternativas utilizam na terapia, coloca mesmo para sugar o sangue, diz que ali proporciona saúde, né, cura. Não sei se é verdade não, mas tem essa linha. E aí, mas dói? Não, não dói. Porque o que acontece? Quando o sanguessuga ele vai sugar o animal, ele solta uma substância que anestesia o local. Então, o animal não percebe que está sendo sugado. E aí, ó, ele se alimenta e ele muda até de tamanho, tanto que ele se alimenta. E lá os aquáticos, né? Os anelídeos aquáticos, olha aqui, dá para ver os anéis direitinho, porque tá brilhoso, tá? Eles vivem, são animais de água, principalmente águas marinhas. É um grupinho muito variado, que são os poliquetos. Ó, corpinho cheio de anéis. Então, estudamos artrópodes, que movimentam as patas, e os anelídeos, que têm o corpo cheio de anéis. E agora, a gente vai estudar os moluscos. O que são moluscos? E olha só, eles possuem conchas. Os moluscos são os nossos amiguinhos que são protegidos por uma concha. Porque o corpo dele é muito molinho, olha aqui dentro, né? O corpo deles são muito molinhos, então eles têm uma concha em cima e outros têm duas conchinhas. Duas conchinhas. Tinha esquecido o nome. Essas conchinhas aqui, essas duas conchinhas, recebem o nome de valvas. Então, ela fica ali fechadinho e o animalzinho fica aqui dentro, ó. Aqui dentro, seu corpo molinho protegido.
Mas tem outros que têm uma concha apenas na superfície externa e outros que têm uma pequena concha e ela é até interna. A gente nem vê, aí pensa que não é um molusco? É sim, é um molusco. Olha, porque a conchinha dele está lá embaixo dessa superfície externa. Olha só, os mexilhões, que são muito utilizados na culinária. Então, tem gente que faz deliciosos pratos com mexilhão. Dizem que é gostoso, nunca comi. O Lula, ó o Lula. Tem um desenho aí que tem muito Lula, né? Que tem uma personagem chamada de Lula. E o povo? Olha só, são marinhos e aqui eles têm alguns tentáculos. Esses tentáculos é o que ajuda eles a se fixar. É como se fosse esqueci o nome. Aquela que vai lá no vidro, que a gente... ventosa. Então, é cheio de ventosas e aí esse daqui ele adere à superfície. E aí permite a mobilidade desses dois representantes dos moluscos. E ele tem aqui a sua proteção externa. Então, Lula, o polvo. E aqui o nosso a lesma. A lesma é uma daqueles representantes que como que chama? Que a concha fica na superfície, é muito pequena, ou então fica abaixo dessa pele, né? Então, aqui a lesma é um molusco. E o caramujo. Então, característica: tem o corpo mole e protegido por uma concha. Vamos mudar de grupo? Equinodermos. E vamos lá nos equinodermos. Gente, é tão interessante o grupo dos equinodermos. Ele é tão lindo. É difícil a gente não se encantar com eles. Então, vamos lá. Os equinodermos, eles possuem um esqueleto interno. Não tem coluna vertebral. Não tem coluna. Eles são animais invertebrados. Mas ele tem um esqueleto interno que é um depósito de calcário. Um pouco diferente. Não é igual ao nosso esqueleto, não. O nosso osso não tem a função que tem o nosso esqueleto, não. Esse esqueleto interno é diferente dos vertebrados. Ele é como se fosse espinhos. Então, quando a gente olha o corpinho de um equinodermo, se você passar a mão, ele é todo assim como se fosse cheio de espinhos. Não vai espetar a gente, não. Mas aquele aspecto de espinhos é graças ao esqueleto dele interno, que são depósitos de calcário. Olha só. De cálcio, tá? Calcário não, de cálcio. Então, vamos lá. O esqueleto interno é cheio de espinhos e aí dá à pele desses animais uma aparência espinhosa. Habitam ambientes aquáticos marinhos. Gente, o mar é fabuloso, cheio de variedades. E aí a gente tem a nossa linda estrela do mar, né? A estrela do mar, ela tem uma mobilidade, ela anda, ela caminha, né? Então, tem um vídeo que eu vou deixar para vocês, para ver, é um vídeo, gente, de 1 minutinho e pouco. Então, para vocês verem essa estrela caminhando, essa superfície rugosa aqui, que a gente passa a mão, tá rugosa, é formado pelo esqueleto interno. E o pepino do mar? Pepino do mar, ele também tem essa característica, esses esqueletos internos, né, que dão esse aspecto de espinho. Pepino do mar, ele tem um movimento muito lento, então seria fácil para o predador se tornar presa, né, para o predador. Só que o pepino do mar, ele solta uma substância para enganar o predador, uma substância pegajosa. E ele tem a capacidade de, por contração, ele soltar até parte dos órgãos dele. Mas ele não vai morrer? Não, porque ele regenera. Assim como a estrela do mar também, olha, se eu vier aqui e cortar uma estrela do mar, eu não vou matá-la. Eu vou ter essa haste que foi cortada, ela vai regenerar, daí um tempo
ela formou. E o pedacinho que eu cortei também vai dar origem a uma nova estrela do mar. Lindo, né? A reprodução deles. Então, qualquer pedacinho que eu corto dá origem a uma nova estrela do mar. O pepino, esses ovos que ele abandona para enganar o predador, o órgão no corpo dele, a parte abandonada, ela também vai ser regenerada. O que é isso? Ela vai produzir ou vai gerar uma nova parte para o corpo dele. Ouriço do mar. Olha, gente, os espinhozinhos, né, formado pelo esqueleto interno. Então, esses ouriço do mar, ele também é utilizado na culinária e os ovos dele também são utilizados na culinária. Então, é mais um equinodermos, que tem o corpo, que tem um esqueleto interno, que dá o aspecto de uma pele com espinhos. Gente, muita coisa. Eu vou pedir para vocês, como atividade de casa, leia esse conteúdo até a página 203. Faça uma boa leitura. E agora, a gente vai fazer parte das atividades. Então, vamos lá para a página 220 e vamos fazer somente as atividades que tem de tudo que eu falei aqui. Então, vamos lá. Bob Esponja. Oi! Os alunos que já passaram, se vocês perguntarem, vai falar assim, a Tiaina não gosta do Bob Esponja. Gente, porque o desenho, para mim, é uma farsa. O Bob Esponja, ele representa vários animais marinhos, mas ele, em especial, representa as esponjas marinhas, que são chamados de políferos. É um outro grupo que não foi comentado. Mas os políferos, eles são esse daqui. Olha, são redondos. Bob Esponja é quadrado, calça quadrada. Os políferos são redondinhos, são cilíndricos, não andam e não tem um processo de digestão muito bem desenvolvida. Então, olha, ele faz filtração, quer dizer, a água entra, ele não é ativo o processo dele, de alimentação dele. A água entra e aí filtra as substâncias que vai de célula a célula. Então, ele não tem um processo que produz um processo de digestão, não tem. E o Bob Esponja come tudo, né? Então, os políferos não comem tudo. Então, mas tá aí, desenho falso do Bob Esponja. Mas olha só. Então, a personagem conhecida como Bob Esponja, calça quadrada, representa um animal invertebrado do grupo dos poríferos, conhecido popularmente como esponjas do mar. Esses animais habitam um ambiente aquático marinho, vivendo sobre rochas, não andam, são sésseis. Quando o animal não anda, a gente fala que eles são sésseis, não andam. Então, Bob Esponja, olha só, tá correndo aí. Então, são os políferos. Vamos lá. Já que vocês conheceram um pouquinho sobre o Bob Esponja e viram que ele não é bem uma esponja marinha, observe essas fotos, que são todas de animais do desenho Bob Esponja. Não faça o último aqui, que é do castor. Não faça castor, a gente ainda vai estudar. Então, você vai observar as fotos e vai escrever o nome do animal que representa, que o desenho representa, esse daqui é qual animal? E aí você vai escrever qual o grupo que essas personagens representam. Então, esse daqui, você sabe muito mais do que eu, porque eu não assisto Bob Esponja. Então, mas ele representa um povo. E o povo, vamos pesquisar lá no conteúdo qual o grupo que ele representa? Então, vamos lá. E esse daqui? O que ele representa? Cada um representa e o grupo. Coloca o nome do animal e o grupo em que ele está classificado. E esse daqui. Tá bom? Então, faça esses 4. Essa é a atividade de hoje. Leitura e responda essa atividade. Ok?
Ah, não, vamos aqui. Por falar em leitura, a gente está na semana aí de aquecimento para o projeto de leitura. Gente, ler é importante e ler nos torna grandes, ler nos torna cheios de assuntos, ler nos faz descobrir mundos diferentes, coisas diferentes. Então, gente, olha a alegria dessas crianças envolvidas com leitura. Seja você uma dessas pessoas que se alegra com a leitura. Beijo grande.